Cada área da sua vida, você espera ou você se programa algo. Mas quando nós estamos na casa de Deus, nós não podemos esperar nenhum espetáculo. Mas nós temos que entender que somos pessoas que pecamos. Mas nós nos arrependemos. Quando nós nos arrependemos, nós reconhecemos que não somos nada. Sobre a nossa vida tem uma nuvem de glória. Orianda Lamanaia. Sobre nós tem uma nuvem de glória. O que nós podemos esperar na casa de Deus? Você não tem esperado outra coisa a não ser que esse lugar seja cheio. Orieizaраmanaias. Cada coisa que você faz, cada vez que você se expõe a uma determinada coisa, você está esperando algo. Você está diante do médico, você espera um diagnóstico dos exames. Você está diante do patrão, você espera a resposta de algo que você pede. Maie Cantonaia, você está na igreja. Você está na casa de Deus. Você está na casa de Deus. Aqui não pode ser um negócio. Aqui não é um lugar de negócio. Aqui é a casa de Deus. A casa de Deus tem resposta. A casa de Deus tem anjos. A casa de Deus tem cura. Tem milagre, tem resposta. Mas o que nós estamos esperando é o que nós vamos obter. Jesus pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? Ele diz: quero ver, Senhor. E o Senhor pergunta à igreja: o que queres que eu te faça? O que você precisa? Ele diz: eu tenho. Ele diz: eu sou a resposta. Ele diz: eu sou o grande eu sou. A igreja é a casa de Deus. E se é a casa de Deus, nós esperamos o que é espiritual. Amém? Amém, igreja? Vamos ler a palavra antes de ministrar a ceia. Livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Diz assim, no capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado,
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como da terra, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para ele louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Pode se assentar. Esses 10 minutos, eu quero falar desse amor tão grande de Deus para com a nossa vida. A bênção de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Deus, Ele nos ama e isso é incondicional. O amor de Deus não está baseado no que fazemos, no que somos e no que nós conquistamos. O amor de Deus pela humanidade, a Bíblia fala que alcança o mais vil pecador. O Senhor alcança o mais perdido dos perdidos. E o Senhor busca todos. Porque é da vontade de Deus que todo homem reconheça que Ele é o autor e consumador da sua fé. O Senhor, Ele quer que a igreja reconheça a sua plenitude, a sua graça e a sua misericórdia. Quando nós continuamos nos nossos erros, nas nossas falhas, nas nossas deficiências, nós estamos então na condição de pessoa, de homem. Mas quando nós falhamos e voltamos a Deus, nós estamos dizendo que Ele sim está sobre a nossa vida. Nenhum de nós precisamos ficar nessa condição, longe da presença de Deus. Nenhum de nós. Mas eu sou tão falho, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Não. O Senhor está dizendo que a vontade dEle, ela é soberana. A vontade de Deus na nossa vida, ela é soberana. Oh, glória a Deus. A vontade de Deus não está de maneira nenhuma competindo com a vontade do homem. Mesmo Deus sendo Deus, Ele não está competindo com nenhum de nós, na nossa pequenez. O Senhor não está competindo com nenhum de nós. Ele continua sendo Deus. Ele não compete nem comigo e nem com você, no nosso achismo, na nossa posição. Muitas vezes trazemos a Deus o nosso melhor, e a gente sabe que não é o melhor. Mas o Senhor não muda por causa disso. O amor dele continua igual. Mas ele diz que criou o homem e predestinou o homem para a salvação.
aonde as pessoas se enganam muito com o ensino errôneo espírita, dizendo que uns já foram predestinados para ir para o céu, e os outros não precisam se esforçar porque já estão predestinados ao inferno. Biblicamente não é assim. O Senhor está dizendo que Ele nos predestinou. Aqui está dizendo, a ideia de predestinação, Deus determinou antecipadamente o destino final do indivíduo. Está significando que o Senhor, Ele traçou planos para o meu destino final. Eu nasci, eu cresci, desenvolvi, agora já estou o quê? Envelhecendo, e todos nós vamos partir. Mas Ele diz, quando partir, você foi predestinado a ter um encontro glorioso comigo. Isso é bíblico. Predestinação, destino determinado pelas nossas escolhas, escolhas individuais. Todos estão na casa de Deus ouvindo a mesma palavra. Mas na minha individualidade eu tomo decisões. Eu tomo decisões a respeito do meu destino. É eu que tomo decisões a respeito do meu destino. Por isso que o Senhor diz que o amor dele é sobre nós. Ele não precisa, ele não compete com nada, nenhuma decisão minha. Por quê? Porque ele já me deu o livre-arbítrio. E ele enviou o Espírito Santo para me ajudar nas áreas de mais fraqueza. Ele mandou o Espírito Santo estar em nós para nos ajudar. Mas ele diz, pelas suas escolhas, você se predestina a estar eternamente com Deus. Por isso que estar na casa de Deus é importante. Ainda que você não concorde com muita coisa, ainda que você não entende muita coisa, ainda que dentro de você é uma luta, mas eu vou te dizer que a palavra, ela é pregada, ela é revelada, e o Espírito pega a palavra, e o Espírito torna ela verdade na sua vida. Então nós precisamos de aplaudir o Senhor, vamos aplaudir a palavra. Vamos aplaudir essa verdade. A palavra, ela cria em nós caminhos. Eu pensava assim, opa, eu vou mudar o meu pensamento. Opa, eu agia assim, eu vou mudar o meu agir. Por causa do nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Então, isso é uma predestinação. Mas ninguém foi criado para não ir para o céu. Nenhum de nós fomos criados para não glorificar o Senhor. Mas vamos fazendo isso, aprendendo, e o nosso livre-arbítrio, a nossa livre vontade vai sendo trabalhada. Deus não anula a liberdade e a escolha do homem. Deus não anula nenhuma escolha minha e nem sua. Mas Ele diz, cada escolha tem os seus resultados. Mas Deus não anula ela dizendo, eu vou anular porque ela vai cair no buraco, não. O Senhor diz que a escolha e o livre-arbítrio fica ao meu critério. Mas Deus, Ele já criou formas de alcançar o homem quando o homem cai. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nesse poder glorioso que nos cerca diariamente? Que amor é esse, irmãos? Você que está desistindo de alguém porque você está impaciente,
Você que já não tem mais paciência com aquele que precisa da sua paciência. Você que já desistiu daquele que precisa da sua persistência. Porque ele já chegou nos limites. Você já disse, já chegou no limite. Eu não quero mais. Olha como que nós somos mesquinhos. Quando nós lemos uma palavra como essa. E o Senhor continua nos amando e não desistindo de nós. Mas nós desistimos das pessoas. Por isso que paramos de interceder. O culto de quarta-feira era um culto que deveria ser um dos cultos mais cheios. Mas não é um culto mais cheio. Por quê? Porque as pessoas estão desistindo de ser intercessor. Estão desistindo. Irmãos, imagina se Deus tivesse desistido de Paulo. Imagina se Deus tivesse desistido de Paulo. Qual seria o ministério da igreja hoje? Quem seria levantado? Todo fruto tem semente, toda semente tem uma geração. Dentro de você tem sementes, você tem uma geração, você pode despertar pessoas. Nós estamos debaixo de um amor muito grande. E diz, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor e glória. Nós somos propriedade do Senhor. Nós fomos selados. Nós fomos selados. Mas aqui nós temos que levar essa mesma verdade para as pessoas. A mesma verdade. Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos orar ao Senhor. Eu e o pastor Daniel conhecemos um padre Nivaldo. E ele cantava uma música assim. Padre Nivaldo converteu a Cristo através de uma mensagem pentecostal. Numa missa, Padre Nivaldo desafiou um pastor e o pastor foi lá e pregou no dia da missa dele. Lá em João Molevade. E quando aquele pastor cheio do Espírito Santo perguntou, quem quer render a Jesus Cristo? O primeiro que correu e dobrou o joelho foi Padre Nivaldo. E as mulheres antigas, todo mundo olhou e disse, se o padre que é o padre correu lá e dobrou o joelho, vamos nós também. Naquele dia, o senhor conheceu o Padre Nivaldo aquele dia? Que teve aqui? Naquele dia, Jesus salvou uma congregação para dizer que ele não é dono de placa de igreja. A salvação de toda aquela congregação, imagina o que aconteceu de Roma até João Molevade. E ele canta uma música dizendo, até aqui os seus amigos podem te carregar, cada um segurando de um lado no caixão, mas depois dali o caso é mais sério, porque o caso é você e Deus. Essa semana pensei muito no Padre Nivaldo.
Talvez você está dentro da casa de Deus. E você sabe que Deus te ama. Deus não te ama, não é porque eu estou falando, não. Você sabe que Deus te ama. Mas hoje, Ele não quer só que você saiba que Ele te ama. Ele quer que você experimente este amor. Experimente este amor. Esta é a mensagem desse padre. Ele experimentou algo que ele nunca havia experimentado. Talvez você está na casa de Deus e talvez você nunca experimentou o que você precisa experimentar. Irmãos, quando eu venho para a igreja, eu venho porque eu sei que Deus tem algo para falar comigo. Aqui eu não faço negócio, aqui eu não troco figurinha com ninguém. Aqui não, eu venho porque eu sei que aqui é a casa de oração. E eu não posso perder um domingo, não posso perder uma quarta. Mesmo que eu ore em casa, mesmo que eu comungue em casa, quando eu entro aqui, aqui é diferente. Foi consagrado para isso, irmãos. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu não sei quantos padres Nivaldo que nós temos aqui nessa manhã.